O Jornal Nacional foi para cima do Bolsonaro ontem com tudo, foi pancada atrás de pancada em todas as áreas possíveis, mas principalmente mostrando esse esquema de fake news que o Facebook acabou com ele, destruiu esse esquema de fake news ontem. E os bolsonaristas sentiram a pancada do Facebook. Eu errei, eu falei que era a melhor notícia da semana, não é? É a melhor notícia do mês. Por quê? Porque o Facebook acabou com essas 88 páginas bolsonaristas do Facebook e do Instagram. Além disso, essa denúncia do Facebook vai turbinar o processo de cassação de chapa do Bolsonaro. Por quê? Porque é ligado ao Jair Bolsonaro. São funcionários que trabalham dentro do Palácio do Planalto, que aí o Facebook, numa investigação interna, disse: eles estão promovendo fake news. Então a gente paga com dinheiro meu, dinheiro seu, no Palácio do Planalto. A oposição já pediu para que o Alexandre de Moraes, que é quem está conduzindo o inquérito das fake news, para que ele coloque todos esses indiciados pelo Facebook, indicados pelo Facebook como operadores das fake news, como também suspeitos, e que sejam todos eles investigados. Só que no meio deles está Jair Bolsonaro. E a Globo mostrou ontem no Jornal Nacional. Mostrou a foto do Flávio, do Eduardo, do Jair Bolsonaro, mostrou quem são os deputados bolsonaristas que também estão envolvidos nesse grande esquema, mostrou qual eram as páginas, até mostrou alguns exemplos de publicações mentirosas e fake news deles, como eles atacam adversários do bolsonarismo, como eles colocavam fake news sobre a pandemia. A coisa tá feia. Mais do que isso, a base governista do Bolsonaro começa a se rachar no Congresso. Ontem, 2 vice-líderes do governo, o governo, para quem não sabe, no Congresso tem o líder do governo, que é o Major Vitor Hugo, e tem os vice-líderes, que são vários vice-líderes. 2 deles foram destituídos ontem. E um deles, que é o Daniel Siqueira, que é aquele imbecil que quebrou a placa da Marielle, o Daniel Siqueira, ele foi destituído e ele foi no Twitter reclamar, o Jornal Nacional também mostrou, e ele reclamou que a destituição dele da vice-liderança do governo, da base governista no Congresso, foi um pedido do general Ramos, que é um dos ministros militares do Bolsonaro, para que se coloque algum corrupto do Centrão no lugar dele. Quer dizer, imagina, um dos deputados mais queridos pelos fascistas, pelos bolsonaristas, é destituído de uma posição importante de vice-liderança para o Bolsonaro colocar um corrupto do Centrão. Olha só o tamanho do racha na base do Bolsonaro. Já já esses mais fiéis ao Bolsonaro começam a pular do barco, porque eles, mais do que fiéis ao Bolsonaro, eles são fiéis ao Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho já está por aqui com o Bolsonaro. Os olavistas já estão por aqui com o Bolsonaro, ó, já estão no limite para não quererem mais o Bolsonaro e pularem do barco. Eles estão com o Bolsonaro mais por falta de opção do que por gostar do Bolsonaro. Eu vou falar sobre tudo isso, mas antes, um segundinho, se inscreve no canal e curte o vídeo. Por quê? A gente está falando aqui sobre fake news e sobre esse sistema todo do Bolsonaro que consegue alcançar dezenas de milhões de pessoas por mês. Isso só no Facebook e no Instagram, esse esquema que foi destruído ontem. Mas, além disso, eles também têm no WhatsApp, onde eles alcançam dezenas de milhões de pessoas por dia. Em poucos segundos, eles querem mudar a narrativa de uma coisa, eles saem distribuindo no WhatsApp. E pra gente quebrar essas mentiras, essas fake news do Bolsonaro no meio, é um segundinho. Você se inscreve no canal, o algoritmo, o sistema do YouTube, ele vai entender que esse vídeo tá bombando porque é um robô. Quando você se inscreve, ele conta, pô, peraí, esse vídeo o cara em 3 minutos já se inscreveu no canal, então esse vídeo tá bombando, eu vou mostrar pra mais gente. E aí esse vídeo vai aparecer na página inicial do YouTube pra mais gente. Até comenta, você viu esse vídeo na página inicial do seu YouTube ou não? Se você viu e não é inscrito no canal, viu? Tá funcionando. Um segundinho, se inscreve. E aí vai aparecer para mais gente, a gente consegue levar a verdade para mais gente. É assim que funciona. Então, um segundinho, aproveita e curte também o vídeo. Ó, o Jornal Nacional começou ontem criticando o governo sobre a pandemia. Tá, isso é todos os dias. Todos os dias, de segunda a sábado, eles criticam o governo sobre a pandemia. Aí foram dar uma notícia positiva da economia, porque até então o Jornal Nacional elogiava a postura econômica do governo Bolsonaro, até algumas semanas atrás, só que mudou. Deram uma notícia positiva, que é um dado positivo que veio do governo, de que a economia sofreu uma retomada em junho em comparação a maio, tá? Só que aí o Jornal Nacional já bateu e falou, não, mas em maio estava tudo fechado. Obviamente, como algumas cidades começaram a abrir, o junho teve resultados melhores. Aí depois falaram, mas se fizer a comparação com o ano passado, foi um tombo. E aí colocaram um especialista para falar que, olha, se o Brasil continuar nessa de abre e fecha, e não
conter a pandemia, a economia vai ficar nessa por muito mais tempo e não vai ter recuperação econômica. A recuperação econômica depende única e exclusivamente do Brasil conter a pandemia, coisa que o governo Bolsonaro não está fazendo. Quer dizer, a Globo rompeu com Bolsonaro e com Guedes. A Globo ainda não começou a atacar o Paulo Guedes diretamente, falando Paulo Guedes, ministro, blá blá blá. Apesar de que eu falei aqui no domingo, no O Globo, em matéria que estava na capa da seção de política, tinha uma coluna que mostrava que uma investigação da Polícia Federal está avançando rapidamente, segundo o Globo, em velocidade de cruzeiro, quer dizer, muito rápido, contra o Paulo Guedes por roubos de 5,5 bilhões em fundos de pensão. Quer dizer, essa matéria saiu no Globo, só saiu no Globo essa matéria. Quer dizer, pegaram uma notícia de uma investigação e jogaram no Globo na capa da seção de política. Por quê? Porque eles estão começando a falar, peraí, o Guedes não dá, com o Guedes não dá. E eu até ia fazer um vídeo aqui ontem, eu tava para fazer um vídeo aqui ontem às 8 da noite. Eu falei, não, eu vou fazer amanhã, no caso hoje, porque eu vou esperar o Jornal Nacional para ver se confirma o que eu tô pensando. E confirmou. O mercado financeiro rompeu com o Paulo Guedes, completamente. O Financial Times, que é um dos porta-vozes do mercado financeiro no mundo, o mais importante, ao lado do The Economist, é o mais importante jornal de economia do mundo, em matéria de capa, colocou que o Bolsonaro tinha coronavírus. Aí eu fui lá e fui ler a matéria deles. O que eles falam sobre isso? Eles tratam o Bolsonaro como um completo imbecil. Eles dão destaque a como o Bolsonaro está destruindo a economia do país com a política dele sobre a pandemia, de tentar voltar tudo quando o vírus ainda está se proliferando, de aumentar o número de mortes. Eles destacam tudo isso e ainda falam, o Bolsonaro é um imbecil, ainda falam que muita gente nem acredita que ele tem o vírus, mas que ele deve ter mesmo. Quer dizer, porque informação oficial, um jornal de grande circulação não pode ficar levantando teoria da conspiração. Eu posso aqui, você pode aí nos comentários, comenta. Você acha que o Bolsonaro tem ou não tem coronavírus? Para mim, muito estranho, muito estranho. E lá em março, quando ele disse que não tinha, todo mundo que entrou em contato com ele foi contaminado. Agora que ele fala que tem, ele entrou em contato com mais de 100 pessoas e todos os que fizeram teste deu negativo. Só ele deu positivo. Quer dizer, agora primeiro ele era imune, ele era a única pessoa do mundo imune ao vírus. Agora ele é a única pessoa que pegou o vírus. Todo mundo em volta dele está imune, menos ele. É muito estranho. Pois bem, o Financial Times criticou a política econômica do governo Bolsonaro e pintou o Bolsonaro como um burraldo, e não é a primeira vez que eles fazem isso. E eu já falei aqui, o mercado financeiro está rompendo com o Bolsonaro, não só com o Bolsonaro, com toda a extrema-direita. Aí, o PSDB soltou uma nota xingando o Paulo Guedes, falando um monte do Paulo Guedes, e falando que na história do Brasil não vai ter nenhum momento econômico feliz que tenha o Paulo Guedes na lembrança. Quer dizer, Paulo Guedes foi um péssimo ministro da economia em todos os momentos em que ele foi ministro. É isso que o PSDB quer dizer. E o PSDB, olha só, eu não gosto do PSDB, eu não coloco 45 nem no micro-ondas. Você coloca 45 no micro-ondas? Eu não coloco. Se tiver um negócio que for assim, 45 segundos, eu falo, eu vou colocar 46, quando tiver faltando um segundo eu paro, mas eu não digito 45 para já não criar o costume. Pois bem, o PSDB é o partido que é também um porta-voz do mercado financeiro no Brasil. Entre todos os partidos que têm contato com o mercado financeiro, que têm o rabo preso com o mercado financeiro, os dois maiores são o DEM e o PSDB. Mas o PSDB, principalmente, é o partido de Fernando Henrique Cardoso, de Geraldo Alckmin, de José Serra e de outros bandidões assim, dos maiores da história do Brasil. Pois bem, eles têm a visão do mercado financeiro. Quando o PSDB solta uma nota batendo tão forte no Guedes e batendo no Guedes, até em algumas coisas falando, o Guedes não quis fazer as reformas, sempre ficava para a semana que vem o projeto da reforma tributária, da reforma administrativa, isso é verdade. Ano passado, enquanto eu falava aqui, eles querem enfiar agora a goela abaixo em 2020 a reforma tributária e a reforma administrativa, vão acabar com o Brasil. Obrigado, Guedes, porque a incompetência do Paulo Guedes, até no que ele quer fazer, que ele quer essas reformas, mas ele é tão incompetente para fazer a reforma, porque ele é quem não enviava para o Congresso a proposta da reforma. Aí para os deputados irem e falarem, essa proposta é boa ou não é, vamos mudar aqui, aqui e ali, vamos aprovar, toque de caixa, vamos aprovar, vamos ferrar o povo. Não, o Guedes não enviava. E o Rodrigo Maia ficava esperando, o PSDB ficava esperando e nada. Então o PSDB agora já bateu no Guedes e falou, com Guedes não dá. Então temos Globo criticando a economia, ainda não está batendo diretamente no Guedes no Jornal Nacional, mas no O Globo de domingo já estava batendo.
Temos o PSDB, que é o porta-voz do mercado financeiro, criticando o Paulo Guedes diretamente, e temos o mercado financeiro, o Financial Times, criticando a política econômica do Bolsonaro. Fechou aqui a questão? O mercado financeiro não está mais com a extrema-direita. Aí vem o Facebook banindo as fake news. E os bolsonaristas sentiram, eu vou falar com mais detalhes sobre isso em outro vídeo, mas o importante disso é o seguinte: o Facebook está sendo pressionado pelo mercado financeiro, que são mais de 500 empresas que estão fazendo boicotes. E isso foi uma resposta do Facebook. Eles baniram uma rede de fake news que estava na Ucrânia, que era operada por americanos. Outra rede de fake news que operou em toda a América Latina, principalmente no Equador. E a maior delas, que foi essa no Brasil, todas disseminando discurso de ódio. Olha só. E engraçado, eu falei aqui muito tempo atrás, faz 2, 3 semanas eu falei aqui, olha, tá começando esse movimento do mercado financeiro contra a extrema-direita, tá visando as próximas eleições, não só nos Estados Unidos, que vão ser agora em novembro, se não forem adiadas, eu acho que não serão, mas serão agora em novembro, mas também no resto do mundo, para que a extrema-direita não ganhe. E esse movimento vai tomar força e força. Tá vindo uma onda muito grande contra a extrema-direita. Imagina se tá no mar, você com uma prancha pequenininha, e você vê uma onda de 30 metros e você não sabe surfar. É isso que está acontecendo com o Bolsonaro e com a extrema-direita mundial. Tá vindo uma onda muito forte. E a onda é o mercado financeiro falando, não, vocês são péssimos para os negócios. Isso tudo aconteceu graças a essa desgraça desse vírus. Essa desgraça desse vírus veio, mas uma coisa que aconteceu, que quem quiser olhar só o lado positivo, um lado positivo é que é o único, é que isso está servindo para o mercado financeiro falar, peraí, a gente tem que varrer a extrema-direita. Enquanto tinha uma luta entre esquerda e direita, a gente estava no campo democrático. A extrema-direita não, com a extrema-direita não dá. Porque o mercado financeiro tem um governo de esquerda, eles não gostam porque eles não conseguem saquear o povo. Mas ainda dá lucro. Os governos Lula, os bancos tiveram recorde de lucro, no governo Dilma também, recorde de lucro, o país cresceu, a economia chegou a ser a 5ª maior do mundo. Não dá para reclamar de falta de lucro, não tinha como reclamar. Mas eles queriam mais, aí derrubaram os governos de esquerda e colocaram a direita. Só que aí entrou a extrema-direita e peraí, aí é ruim para os negócios, é péssimo para os negócios. Por isso que está acontecendo isso tudo. Enquanto isso tudo acontece, a base bolsonarista vai rachando. Ontem, segunda-feira, o deputado Ottoni de Paula, ele fez um vídeo escrachando o Alexandre de Moraes. O Ottoni de Paula está sendo investigado na investigação dos atos antidemocráticos. Ele fez isso, ele já foi destituído da vice-liderança do governo, ele era vice-líder do governo. O vídeo dele chocou ministros do STF e chocou bolsonaristas também. Tipo, pô, a gente mandou vocês calarem a boca para não ficarem brigando com o STF. Vai o vice-líder do governo, que é um cargo de confiança, e faz um vídeo chamando o Alexandre de Moraes, que é quem está o investigando, é o juiz da investigação dele, chamando o Alexandre de Moraes de esgoto humano, de lixo humano, de tudo que é nome. Pra que ele fez isso? Olha só, que estratégia burra, meu Deus do céu, que povo burro! A estratégia do Ottoni de Paula é o seguinte, ele xingou o Alexandre de Moraes de todos os nomes, e aí, ainda essa semana, hoje, amanhã, ou na semana que vem no máximo, ele entra com um pedido de suspeição do Alexandre de Moraes para falar, ele é meu inimigo, ele não pode me julgar, tá bom? Então troca o juiz desse inquérito aqui ou me tira dessa investigação. Só que a lei brasileira diz que quando você cria a inimizade com o juiz, principalmente depois que esse juiz já foi sorteado para o seu processo, não adianta, você não pode mais pedir suspeição. E todos esses imbecis bolsonaristas estão fazendo isso. Primeiro eles xingam o Alexandre de Moraes. A série de Jeromini fez isso. O Oswaldo Eustáquio fez isso. O outro que está preso, o Alexandre Senna, esqueci o nome desse imbecil, também fez isso. Xingaram o Alexandre de Moraes, aí foram pedir a suspeição dele porque ele é inimigo deles. Tá vendo? Ele é nosso inimigo, ele tem alguma coisa contra nós porque nós os xingamos. E o Dias Toffoli já assinou ontem mesmo, falou não, não, não e não. Ele não é suspeito. Quem está xingando eles é vocês, ele nunca xingou vocês. Então a coisa tá feia para ele. Isso é desespero, isso é desespero. Quando o cara chega num nível desses, é desespero. Esse pessoal já não dorme mais. Aí, esse Ottoni de Paula já não é mais vice-líder do governo, porque ele já foi destituído. E ele falou que ele é que se retirou para que não liguem o Bolsonaro às críticas que ele fez ao STF. Ele não fez crítica, ele fez xingamentos a um ministro que é quem está investigando ele. E como é que não vai ligar o Bolsonaro se ele estava num cargo de confiança? Quer dizer, ele foi assim convidado a se retirar pelo governo. O Bolsonaro deve ter falado, meu Deus do céu, a gente manda você calar a boca. O Bolsonaro está fazendo um esforço
monumental para calar a boca. Imagina quanto é difícil para o Bolsonaro calar a boca, aí vem o cara e faz isso. Aí, no dia seguinte, Facebook bane 88 contas. Eu fui no Twitter dos bolsonaristas, é um desespero total. O gabinete do ódio está se esfacelando. O número de fake news nas redes está caindo, assim, absurdamente. E aí vem o Daniel Siqueira e é destituído da vice-liderança, um dos deputados mais queridos pelo bolsonarismo, que são a Carla Zambelli, a Bia Kicis e o Daniel Siqueira. E o Carlos Jordi. São os 4 deputados, sim, na minha opinião, talvez eu tenha esquecido de um ou outro, mas são os 4 da tropa de choque bolsonarista. São os cães de guarda do Bolsonaro. Um deles é o Daniel Siqueira e ele saiu da vice-liderança do governo e falou, ó, estão colocando o Centrão no meu lugar. Aí pega mal, mas pegou muito, muito mal. É uma enxurrada de críticas dos bolsonaristas ao Bolsonaro. E tem desde aquele pessoal que é muito, mas muito velado na crítica e fala, ai, esse pessoal tá cercando o Bolsonaro e estão enganando o nosso presidente, mas, meu Deus, como pode? Até o pessoal que fala, o Bolsonaro é um covardão, o Bolsonaro se corrompeu, quer dizer, tem desde esse pessoal que ainda tenta acreditar no Bolsonaro, acha que ele tá sendo enganado pelo Centrão, um cara que foi deputado há 28 anos, olha só. Tem desde esse pessoal até o pessoal que já tá xingando o Bolsonaro de tudo que é nome, falando que ele é covarde, falando que ele é traidor, mas eu ainda apoio. E eu vi um monte, o que eu vi de gente com bandeirinha de Israel, do Brasil, dos Estados Unidos, da Polônia, da Hungria, xingando o Bolsonaro ontem, foi uma coisa assim de louco. Então tá esfacelando o governo. Ontem foi um grande dia e hoje mais um grande dia será. Esse governo é uma pancada atrás da outra. Quando a gente achou que, não, agora vai ter uma estabilidade, o governo conseguiu? Não, tá só começando. A onda que vai vir vai afogar todos eles, pode acreditar. Quer ajudar? Curte o vídeo, se inscreve no canal, aproveita e compartilha esse vídeo e vamos à luta. Hoje eu acordei bem doente, mas tô aqui porque doente ou não a gente tem que lutar. Falou!